Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Graças ao bom Deus, tenho o prazer, juntamente com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei, de estar com você outra vez aqui no programa A Voz da Profecia, TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Muito obrigado a você que está sempre com a gente, obrigado pelo carinho de sua audiência. E o desejo é que Deus multiplique bênçãos sobre você e sobre a sua querida família. Uma palavra de gratidão aos nossos queridos anjos da esperança. Sim, quem acompanha a programação da Novo Tempo sabe bem o que significa isso. Os anjos da esperança são pessoas que de maneira bondosa e voluntária contribuem financeiramente para a manutenção e expansão do Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação, que não é um ministério com fins lucrativos. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança. Que o bom Deus continue cuidando de você e de toda a sua família. E obrigado a você que recebe a gente, eu, o quarteto e todos nós que trabalhamos aqui na Novo Tempo, quando a gente vai aí à sua cidade, à sua igreja, à sua região. Muito obrigado por você nos receber sempre com muito carinho. Por falar nisso, eu estou me lembrando aqui de algo curioso que aconteceu outro dia. Eu viajo bastante com o Quarteto Arautos do Rei, a gente viaja pregando o Evangelho aí pelo Brasil, eles cantam, eu faço a mensagem bíblica e a gente nunca tem expectativa de ganhar presentes, por exemplo, até porque tanto eu como os amigos do quarteto e todos que trabalham na Novo Tempo, nós somos assalariados. Então, quando a gente vai aí à sua igreja, à sua cidade, a gente não tem nenhuma expectativa de ganhar presente, ganhar algum tipo de oferta, de doação, de cachê, nada disso. Mas às vezes acontece de uma pessoa ou outra querer nos agradar com algum presentinho, com alguma lembrancinha. E outro dia eu estava num determinado lugar aí pelo interior do Brasil e depois do culto ali, da reunião evangelística, eu estava cumprimentando as pessoas e um senhor chegou para mim e disse: pastor, tem uma irmãzinha da nossa igreja, já bem idosa, bem querida. Ela está, inclusive, com dificuldade de se locomover. E ela está ali, pastor, quer lhe abraçar, quer falar com o senhor poderia ir lá? Eu disse, claro. Aí eu deixei os outros esperando e fui dar atenção para ela. Preferencial, não é? E aí eu me aproximei, uma senhora já bem idosa, ela estava até apoiada assim numa bengala ou numa muleta, não me lembro. E aí eu me aproximei, abracei, ela me abraçou e disse, pastor, eu amo o senhor, eu lhe tenho tanto carinho. E aí eu dei um beijinho nela. E ela me disse assim, pastor, eu trouxe uma lembrancinha para o senhor. E eu disse, mas o que é isso? Não precisa. E realmente ela estava com a sacolinha assim na outra mão. Eu disse, irmã, não precisa. Ela disse, não, pastor, mas eu comprei para o senhor com muito carinho, receba. E aí eu peguei a sacolinha e eu disse assim, o que a senhora comprou para mim? Ela disse, pastor, eu comprei umas cuecas lindas. Uau! Ai, essa realmente eu não esperava.
Eu nunca imaginei ganhar, assim, cuecas de uma senhora. E ela disse, o senhor usa, não é? Eu disse, uso, sim, já há bastante tempo, inclusive dormindo. Ela disse, tá bom, o senhor vai gostar, são lindas, pastor. E olha, realmente as cuecas de boa qualidade, por sinal, vestiram assim muito bem. Muito obrigado, irmã querida, por esse presente inusitado, inesperado. Eu fico encantado com esse carinho que as pessoas têm comigo, têm com o quarteto, com todos aqui da Novo Tempo. O sentimento que eu tenho é de que nós precisamos viver à altura da mensagem que nós pregamos, para que a gente jamais venha decepcionar você, para que a gente jamais seja motivo de entristecer você, pelo contrário, que nós sempre possamos trazer para você alegria, paz, esperança, que você possa ver Jesus em nós. Essa é a nossa maneira de tentar retribuir a sua amizade e o seu carinho para conosco. Deus abençoe você e abençoe sua família. E por falar em presente, eu tenho aqui algo especial, que é a edição da revista Esperança Lar Doce Lar. E aí, você já conhece essa revista? Preparada aqui pela Novo Tempo, com muito carinho para abençoar sua vida. No meio da correria da vida, o lar é aquele lugar onde a gente busca paz, aconchego, forças para seguir na vida. Mas todo mundo sabe, manter a família unida nem sempre é simples. Pensando nisso, a Novo Tempo traz para você a revista Esperança Lar Doce Lar. Um material preparado aqui com muito carinho para ajudar você a reconstruir conexões, fortalecer relacionamentos e reencontrar o propósito que Deus sonhou para cada família. Se você deseja esse material, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente, tá bom? Você faz contato conosco através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga pra gente. Outra possibilidade é você mandar a revista pelo WhatsApp. Aliás, mandar a revista não. Você fazer contato com a gente pelo WhatsApp, número 12982444449. E nós vamos mandar a revista para você através do correio, tá bom? Não lhe custa nada. É de fato um presente da Novo Tempo para você. Você nos dá cuecas e a gente lhe dá a revista Esperança. Uau! Deus te abençoe, Deus te faça feliz, Deus coloque paz, alegria, Deus coloque esperança sempre no seu coração, que Deus abençoe a sua família. E o Quarteto Araújo do Rei quer cantar, a música já está preparada. Ouça, Deus é bom. Sons que vêm do mar, o silêncio do universo, fúria de um vulcão, toda a paz de um abraço complexo. A natureza em convulsão, o aroma de uma flor em botão fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. Que brotou da semente que morreu, filho que voltou só depois de ter partido.
natureza em convulsão, o aroma de uma flor em botão, fazem a declaração: Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal, renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. Deus é bom. O espinho não é toda flor, a vida não é feita de dor. Depois do temporal, renasce a paz, nasce o sol. Deus é bom. O espinho não é toda flor. Deus é bom. Sim, Deus é bom demais. Sabe que dessas músicas aí mais recentes do Quarteto Arautos do Rei, essa é uma das que eu mais gosto, assim, mais admiro, mais me agrada. A gente tem que sempre cantar a respeito da bondade de Deus, porque de fato o Senhor é bom. Eu fico triste ao pensar que muita gente por aí tem uma visão completamente distorcida a respeito de Deus. Porque o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, como diz Jesus. E o diabo é extremamente hábil em inverter os papéis. Muitas vezes ele põe em Deus a culpa que é dele próprio. O diabo é mentiroso, Deus é verdadeiro. O diabo é mau, mas Deus é bom. Continue confiando na bondade do Senhor, continue crendo nele de todo o seu coração. O Senhor jamais decepciona aqueles que nele confiam. O Senhor é a própria essência da bondade, do amor. Por isso, seja sempre glorificado nosso bendito Deus. Agora nós vamos ter o intervalo, que você sabe, não é intervalo comercial, são mensagens da Novo Tempo para você. E logo em seguida eu volto para nós refletirmos nesse tema bíblico. Devoção inútil e pecaminosa. O que será isso? Fica aí, eu já volto, nós vamos pensar juntos. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali. Prontinho, já voltei aqui com o seu programa A Voz da Profecia, no momento quando nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor, a mensagem de Deus preparada para esse momento. Antes, vamos orar pedindo a direção de Deus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e humildemente, como sempre fazemos, pedimos Tua direção.
porque a palavra é tua, Senhor, a mensagem é tua. Ajuda-nos a compreendê-la, Pai, e que nós possamos interiorizá-la e vivê-la de acordo com os teus propósitos. Eu peço por mim e por todos que estão em oração comigo agora, Senhor, para que essa mensagem de alguma maneira fale ao nosso coração e nos conduza segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu estou pensando num texto fabuloso do profeta Isaías. Isaías é conhecido como o profeta messiânico ou profeta evangélico. Suas palavras são claras, diretas, ao repreender, corrigir, apontar os pecados e advertir. No entanto, o que prevalece nas mensagens de Isaías são chamados ao arrependimento, oferecimento do perdão divino e desejo de restaurar o seu povo. Um texto que exemplifica muito bem essa realidade do livro de Isaías está no capítulo 58, que é, por sinal, objeto da nossa reflexão hoje. Eu convido você então agora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Eu tenho certeza que aqui Deus tem uma mensagem preciosa para você, para mim, para nós todos nessa hora. Eu disse Isaías capítulo 58. Vou ler o verso primeiro, está escrito assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A mensagem de Deus é clara para Isaías: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A mensagem bíblica, profética, nunca é popular. A mensagem bíblica não tem compromisso com a cultura do politicamente correto. A palavra de Deus é genuína, é direta, é pontual. Se há erros, se existem pecados, esses erros devem ser denunciados sem rodeios. Os pecados são expostos, eles são apontados. Porém, o objetivo é sempre libertar do pecado e conduzir a vida que há em Deus. Oh, sim. O Senhor, Ele aponta nossos pecados, claro, Ele nos corrige, nos repreende, mas Ele faz isso porque nos ama. Deus faz isso não para nos humilhar, e sim para nos restaurar, para nos erguer, para nos salvar. Vamos avançar no texto, Isaías 58, agora versos 2 e 3, diz assim: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Observe, parece que é até curioso, parece não haver nada errado, pelo contrário. O texto diz que, mesmo nesse estado, ou seja, no estado de transgressão, de pecado, o povo de Deus, dia a dia, tem prazer em saber os caminhos dele. Parece um povo que pratica a justiça, que não deixa o direito do seu Deus, e eles perguntam: por que nós jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas em conta? Será que o problema estava realmente com o povo? Talvez o problema estivesse em Deus, que diante de tanto empenho do seu povo permanecia indiferente? Ou não? Só que não, de jeito nenhum. A questão é que nosso Deus, Ele vê além, muito além do que nós enxergamos. Deus tudo vê, nada escapa ao seu olhar. Ele consegue, inclusive, ver o que os olhos não veem. Deus vê além do exterior, além da aparência.
Deus enxerga até mesmo os reais motivos que estão por trás das nossas ações. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7, está escrito assim: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É assim mesmo. Veja, exteriormente, o povo de Deus, nesses dias do profeta Isaías, professava seguir ao Senhor, mas o coração deles estava longe de Deus. Muitos em Israel mantinham práticas religiosas. Eles jejuavam, eles oravam, eles observavam o sábado, eles davam ofertas, eles compareciam às festas religiosas. Todavia, apesar desses atos, a hipocrisia predominava. Isto porque eles se apegavam às formas externas da religião e negligenciavam seus princípios básicos. Eles seguiam a letra e não o espírito da lei. Pensavam que, por meio do jejum, uma aflição física, uma espécie assim de penitência, eles obteriam o favor divino e a aprovação das suas práticas pecaminosas. Nós veremos na sequência que eles usavam a religião como uma capa, na tentativa de esconder suas maldades para com outras pessoas, principalmente para com os pobres. Sem dúvida, a religião estava sendo manipulada de uma forma diabólica. E você notou aqui no texto? Eles reclamaram, protestaram, questionaram. E eles dizem assim: por que nós jejuamos, nos humilhamos e nem somos notados? Bom, quem pergunta quer resposta, não é assim? E a resposta vem. A resposta de Deus vem para esclarecer a realidade. Vamos seguir na leitura? Isaías capítulo 58, agora versos 3 a 5. Isaías 58, do verso 3 ao verso 5. Está escrito assim: eles protestando, como eu já havia lido, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas em conta? Aí Deus responde: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? O Senhor diz assim: vocês estão cuidando dos seus próprios interesses. Eles não compreendiam o significado espiritual do jejum. Jejuavam para obter a aprovação divina e satisfazer os seus interesses egoístas. Deus diz: vocês oprimem os seus trabalhadores. Deus se desagrada da opressão, da injustiça, da hipocrisia. Eles oravam, jejuavam, mas tratavam mal as pessoas. Acredite, devoção a Deus sem amor ao próximo é ilegítima, é nula, sem valor, chega a ser pecaminosa. O Senhor diz: vocês jejuam apenas para discutir, para brigar e bater uns nos outros. As formas do jejum eram rigorosamente seguidas, mas sem o espírito do verdadeiro jejum. Estavam se abstendo do alimento, porém alimentavam-se do orgulho, da vaidade, da maldade, do desprezo para com os outros. Religiosos intolerantes, briguentos, encrenqueiros. Apesar da tentativa de ostentar uma certa devoção, havia suborno, engano, injustiça, sendo que os pobres eram oprimidos ou ignorados. Nesse contexto é que Deus diz claramente: o clamor de vocês não será ouvido lá do alto.
enquanto permanecessem consciente e deliberadamente no pecado, eles não seriam ouvidos, no sentido assim de que eles não seriam atendidos. Poderiam buscar a Deus todos os dias, mas não seriam atendidos, porque estavam em pecado contra Deus e o semelhante. Toda aparência de santidade, cujo objetivo é somente conquistar algum favor divino e impressionar pessoas, mas que não nasce de um coração sincero e contrito em Deus, é totalmente desprezível aos olhos do Senhor. Essa mensagem, não tenho dúvida de que foi extremamente relevante para os filhos de Deus no passado, no tempo do profeta Isaías, mas continua sendo importante também para você e para mim hoje. Para nós que professamos crer em Deus e seguir o Senhor e temos tantas práticas religiosas, realizamos tantos cultos, o Senhor está olhando para você e para mim e verificando os reais motivos porque nós estamos desenvolvendo essas práticas religiosas, essas práticas cristãs que são importantes, mas quando destituídas do verdadeiro propósito, elas se tornam nulas, ilegítimas e, como disse, até mesmo pecaminosas. É importante notar que cerca de 7 séculos após o tempo do profeta Isaías, essa falsa devoção ainda se verificava em Israel, principalmente entre os líderes religiosos da nação. Os chamados sacerdotes, escribas, fariseus. No Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus apresenta os propósitos da lei de Deus. Veja, é o próprio legislador interpretando a sua lei. Uma importante reflexão do Sermão do Monte é essa: quais são os motivos que nos levam a fazer o bem? Quais são os motivos que nos levam à obediência a Deus? O capítulo 5 de Mateus exalta a verdadeira justiça. Aí no capítulo 6, a gente vê a aplicação prática da justiça. E eu vou deixar o texto marcado aqui em Isaías capítulo 58 e vou agora aqui na minha Bíblia ao Evangelho de Mateus capítulo 6. E se você quiser acompanhar aí também, Mateus capítulo 6, verso 1, está escrito assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Você ouviu bem? A orientação clara, explícita, direta do Senhor Jesus Cristo. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. O cristão deve evitar fazer publicidade dos seus atos de justiça, seja na adoração ou na caridade. Evitar toda tentativa de autopromoção ou de ostentação espiritual. Aí nos versos 2 até o verso 4, Jesus faz referência à caridade, dar esmolas, ajudar os necessitados. E ele diz assim: ao fazer isso, seja discreto, procure não chamar atenção para esse ato de caridade. E se você segue aqui no texto de Mateus capítulo 6, agora versos 5 a 8, Jesus faz referência à oração e ele disse assim: quando você orar, fale com Deus no interior do seu quarto, não procure ser visto para ser admirado por sua devoção. E então Jesus trata do assunto do jejum, que a gente estava vendo agora em Isaías 58. E eu quero ler o texto sobre o jejum. Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Está escrito assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará, ou lhe dará a recompensa.
Observe, muitos nos dias de Cristo, assim como no tempo de Isaías, eles queriam ostentar uma piedade especial, demonstrar uma tristeza fingida quando jejuavam. Faziam assim um tipo de cara de Madalena arrependida, sabe? E veja que Cristo, ele não está se opondo ao jejum aqui, também ele não está se opondo à oração, à caridade, até porque essas são práticas cristãs válidas, importantes. O jejum é uma disciplina espiritual importante. Ele foi praticado por Moisés, por Davi, por Daniel, por Esté, pelo próprio Cristo. A questão é, quais são as nossas intenções ao jejuar? Um sacrifício? Estamos fazendo uma penitência para conseguir favor divino? Estamos procurando pelo jejum ostentar alguma santidade? Nossa motivação deve ser aprofundar nossa caminhada com Deus. O jejum é uma atitude de humildade, dependência, entrega, buscando conhecer a vontade de Deus e pedindo forças para vivermos em harmonia com os propósitos divinos. Essa iniciativa deve ser vivida unicamente entre o pecador e o seu Deus. Mas vamos voltar ao texto de Isaías, que é o objeto principal de nosso estudo nesse momento, Isaías capítulo 58. Após dizer as razões por que os israelitas não estavam sendo atendidos em suas orações, apesar de suas práticas religiosas, o Senhor então os orienta quanto ao que fazer. Qual o jejum mais importante? Que mais agrada a Deus? Aqui agora a palavra do Senhor. Isaías 58, versos 6 e 7. O Senhor diz assim: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Esse é o jejum que agrada a Deus. Vai além de abster-se do alimento, inclui compartilhar o alimento com os necessitados, abster-se do egoísmo, da injustiça, da opressão e passar a fazer o bem aos nossos semelhantes. O chamado é para termos um real interesse nas pessoas, não transferindo nossa responsabilidade individual, nossa responsabilidade pessoal para o coletivo, para a igreja, para o Estado, para o governo. Fica muito claro aqui que práticas solidárias, como partilhar bens com os pobres e desfavorecidos, isso agrada a Deus. Mas eu acho que é bom ressaltar que essa obra assistencial de Isaías 58 não se trata de assistencialismo com intenções egoístas, políticas, em busca de poder e de domínio. Pelo contrário, essas práticas solidárias, essas práticas de assistência social, elas devem nascer de um coração convertido que vive o espírito da lei de Deus. Gente que ama a Deus e ama os seus semelhantes. E me impressiona a última frase do verso 7, que eu li, onde está escrito assim: e não voltem as costas aos seus semelhantes. Não voltem as costas. Ou, numa outra versão, não te escondas do teu semelhante. Você, em algum momento, já se escondeu de alguém necessitado? Em algum momento, você já virou as costas para uma pessoa que estava diante de você com necessidade e você poderia ajudá-la? Quem nunca cometeu esse erro, que atire a primeira pedra. Oh, sim. Quando eu falo isso, eu sei que eu estou em falta, porque já mais de uma vez eu sei que eu virei as costas para alguém necessitado e que eu poderia e deveria ter ajudado. E eu penso que você talvez já tenha vivido situação semelhante.
mas que Deus tenha compaixão de nós e que nós reconheçamos nossos erros e não tenhamos um coração endurecido. Pelo contrário, Deus está falando agora para mim e para você, está nos chamando para que nós tenhamos, sim, uma vida de sensibilidade para com as necessidades dos nossos semelhantes, mas que a gente faça isso, não porque a gente quer com isso comprar o favor divino, ou muito menos porque nós queremos aparecer, queremos nos autopromover, passar alguma ideia de santidade diante dos outros, nada disso. Que a nossa disposição de ajudar os nossos semelhantes nasça de uma sensibilidade espiritual resultante da nossa conexão com o nosso Deus. Porque assim, quanto mais você ama a Deus, mais você ama as pessoas que estão ao seu redor. Bom, depois de orientar quanto ao que fazer, o Senhor, por sua bondade, Ele anuncia aos israelitas, através do profeta Isaías, as bênçãos decorrentes da obediência. E agora leio aqui, Isaías capítulo 58, versos 8 a 12. Olha que texto lindo. Veja que promessas maravilhosas. Deus diz assim: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Acho bonito isso. Deus está dizendo que Ele faria justiça, a nação seria restaurada, eles iriam brilhar, a glória do Senhor seria a sua fortaleza e a proteção deles. E veja agora nos versos 9 e 10, então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o coração, o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Você se lembra? Eles perguntavam a Deus, Senhor, por que jejuamos, se tu nem notas? Agora o Senhor notará. O Senhor diz, eu atenderei vocês, se vocês pararem com a hipocrisia, se pararem de oprimir e ignorar os mais necessitados, se pararem de desprezar os pobres. Nos momentos escuros pelos quais vocês passarem, pelos momentos de aflições que vocês enfrentarem, a luz de Deus vai guiá-los com segurança. Essa é a promessa. E ouça o verso 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. O Senhor vai ajudá-los. Vocês vão prosperar, essa é a mensagem. Vocês terão saúde e força. Vocês serão admirados por serem tão abençoados. E agora no verso 12, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. O edifício moral da nação estava em ruínas. Deus diz que usaria os filhos dessa nação, os descendentes deles, para reconstruir o país, para dar dignidade à nação. Lembrando, é claro, que essas aqui são promessas condicionais. Veja, as bênçãos seriam decorrentes da obediência. Porque é lógico, se Deus nos abençoasse em nosso comportamento pecaminoso, a maldade que está em nosso coração só aumentaria. Por exemplo, um pai que é conivente com os erros dos filhos, ou com os erros de um filho. E aí? Quando o pai é conivente com o erro do filho, o filho melhora ou piora? Lógico, só vai piorar. Por isso que essas promessas de Deus aqui ao antigo Israel eram promessas condicionais. Deus disse, se vocês agirem dessa maneira correta, vocês receberão a bênção. Mas evidentemente que se vocês recuarem, rejeitarem, resistirem à minha orientação,
a bênção vocês também não terão. Bom, e o capítulo 58 do livro de Isaías se encerra, não é, com um chamado divino para a obediência correta do sábado, o santo dia do Senhor. E eu leio esse texto lindo, Isaías 58, agora os 2 últimos versos, 13 e 14. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus diz, se vocês chamarem ao sábado de meu prazer, numa outra versão diz assim, deleitoso, e santo dia do Senhor. Permita-me, com muito carinho e muito respeito, quem considera o sábado uma carga, um sacrifício, um peso, ainda não sabe o verdadeiro significado e o valor desse dia separado por Deus e para Deus. E olha que esse chamado aqui, ele também vem acompanhado de uma promessa. Deus diz assim, se você fizer a sua parte, eu farei a minha. Veja aqui no verso 14, que promessa maravilhosa. Então vocês, Deus diz, se você observar o sábado, o meu santo dia, conforme eu estou orientando, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Promessa de restauração, de renovação. Um passeio triunfante sobre os altos da terra. Oh, que coisa linda! Isso combina com a bênção de Jacó. Significa que a guarda do sábado é acompanhada de prosperidade espiritual e material. Para concluirmos a mensagem de hoje, vamos resumir e relembrar alguns pontos principais. Primeiro, o jejum contribui para a saúde, desintoxicação do corpo e melhora a função mental. O jejum é sim uma disciplina espiritual importante. No entanto, jamais deve ser usado para ostentar algum tipo de superioridade religiosa ou como recurso para obter favor divino ou manto para esconder pecados. Outra lição espiritual importante: mais do que nossas ações, do que nossas realizações, Deus vê e valoriza nossas intenções, nossas motivações. As motivações são os motivos que estão por trás das nossas ações. Portanto, para Deus, mais importante do que realizações são as nossas motivações. Outro ponto importante: a religião bíblica inclui sim ritos cerimoniais, mas é na atitude para com os nossos semelhantes que nós revelamos nossa verdadeira religiosidade. Jejuar e guardar o sábado fazem parte do processo de santificação, porém não causam a justificação. Ou seja, não é porque você jejuma, guarda o sábado e faz caridade, e faz orações, participa de cultos, não é por isso que você obtém a salvação. Não é por isso que você é perdoado, é justificado. Nós somos salvos unicamente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, pela bendita graça do nosso Salvador. A devoção a Deus que não resulta em obediência não tem valor algum aos olhos do Senhor. Quer mais uma aplicação espiritual, alguma lição espiritual? Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais sensíveis e justos seremos com os nossos semelhantes em suas necessidades. Quem ama a Deus e ao próximo é feliz, porque está sob a bênção divina, está sob os cuidados de Deus.
Que o Senhor lhe abençoe, meu amigo, minha amiga. Que nós possamos viver o verdadeiro espírito da religião. Que nós vivamos conectados, reconectados ao nosso Deus. E que essa nossa conexão com o Senhor seja tão intensa e tão verdadeira, ao ponto de transbordar por meio de uma vida de santidade, de justiça, de bondade, de pureza. E que os nossos olhos estejam voltados para os nossos semelhantes, não para desprezá-los, para condená-los ou para superá-los. Que os nossos olhos estejam voltados para os nossos semelhantes a fim de ajudá-los, de compreendê-los, de abençoá-los. Que nós possamos viver o verdadeiro espírito do Evangelho. Que a nossa devoção não seja inútil e nem pecaminosa, como no caso dos contemporâneos do profeta Isaías, ao contrário disso. Que a nossa devoção a Deus seja fruto de um coração convertido, que o ama acima de tudo e de todos e que ama verdadeiramente os nossos semelhantes e vive para a glória de Deus. O Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar. E essa música, que será apresentada agora, como sempre, para louvar o nosso bendito Deus, tem como propósito nos conectar ao Senhor por meio dessa canção. Ouça agora, Arautos do Rei. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E saibam que
meus dias inteiros e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Essa é uma oração linda que, com certeza, o Senhor ouve e atende com prazer. Quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos dEle, quando nós nos entregamos por completo, expressamos a Deus o nosso desejo de que Ele nos use, para que através da gente, através de nós, pessoas possam conhecê-lo, possam amá-lo. Deus se alegra quando recebe uma oração assim e, com certeza, Deus a atende com prazer. Eu quero, antes da gente fazer a oração, compartilhar com você apenas um pensamento em relação a um texto bíblico que eu penso que está bem conectado com a mensagem que nós tivemos hoje. Veja bem, Jesus, quando falava a respeito da necessidade de nos prepararmos para nosso encontro com Ele, quando Ele se manifestar em sua segunda vinda a esse mundo, Jesus conta algumas parábolas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, o Senhor Jesus diz essas palavras: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E aí, na sequência, Jesus vai dizer que o Senhor vai separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E Jesus diz: os salvos serão colocados à direita e os perdidos à esquerda, e o Senhor dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vocês. E os salvos vão dizer: mas Senhor, que maravilha, o Senhor está nos chamando. E o Senhor dirá: sim, sim, porque quando eu estava com fome, vocês me alimentaram, com sede, vocês me deram água para beber, quando eu estava doente, vocês me visitaram. E os salvos dirão: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Ele dirá: sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Então Jesus dirá aos perdidos: afastem-se de mim para o fogo eterno. Porque quando eu estive com fome, vocês não me alimentaram. Quando eu estava doente, vocês não me visitaram. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. E os perdidos dirão: mas quando foi que nós te ignoramos assim? E Jesus diz: quando vocês deixaram de ajudar os meus pequeninos irmãos, a mim vocês desprezaram. Você compreende a mensagem aqui? A ideia é, no juízo final, na hora final, o mais importante não será o que eu criei, o que eu acreditei, mas se o que eu acreditei transformou a minha vida, fazendo-me amar os meus semelhantes. É claro que o que nós cremos é importante, porém, repito, na hora final, a sentença não virá da teologia, mas da vida. Se eu vivi com Deus ao ponto de ser transformado por Ele, amando os meus semelhantes, eu estarei salvo. Mas se eu não tive essa experiência com Deus, eu estarei perdido. Deus tenha compaixão de todos nós. Vamos orar juntos? Pai querido, Senhor, nós não queremos viver essa realidade dos contemporâneos do profeta Isaías, que apresentavam uma devoção inútil e pecaminosa. Por isso, converte o nosso coração, Senhor, para que nós te adoremos em espírito e em verdade, para que nosso coração convertido possa te amar e amar verdadeiramente os nossos semelhantes, e que assim nós vivamos com sinceridade para a glória do teu nome, para abençoar os nossos semelhantes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. E não se esqueça, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.